No exercício 34, vamos determinar o sinal da integral, se ele é positivo ou negativo. Então, para o item A, eu observo que no intervalo que vai de menos 3 até 1, que é o que interessa, a função x na quarta é sempre positiva. A quarta potência é sempre positiva, ela só é zero no intervalo, no ponto x igual a zero, nos demais pontos ela é sempre positiva. Também no nosso intervalo menos 3 até menos 1, menos 3 até menos 1, a raiz quadrada vai fazer sentido, a raiz quadrada ali é positiva e a raiz quadrada de um número 3 menos x, esse número faz sentido se o x estiver entre menos 3 e menos 1, faz sentido. Para qualquer número menor que 3, esse número raiz de 3 menos x faz sentido e também é um número positivo. Então temos que x na quarta sobre raiz de 3 menos x é positivo dentro do intervalo de integração, menos 3 menos 1. Então podemos concluir. Então a curva, o gráfico da função, né, x na quarta sobre raiz de x, raiz de 3 menos x, é uma curva que está acima do eixo do x no nosso intervalo de menos 3 até 1. Consequentemente, a integral de menos 3 até menos 1 de x na quarta sobre raiz de 3 menos x dx ela é positiva. Então, o sinal é positivo. Então, no item B, nós temos a função é módulo de x mais 1. Então, módulo é sempre positivo, somando 1, evidentemente, positivo em qualquer intervalo, especialmente no intervalo que vai de menos 2 até 2, que é o intervalo de integração. Então, devemos observar o nosso intervalo de integração, que vai de menos 2 até 2. Já a outra função, que é x ao cubo menos 9, vamos observar essa função x ao cubo menos 9, ela troca de sinal. Ela troca de sinal justamente nesse ponto, que é a raiz cúbica de 9, né? X ao cubo menos 9 é zero quando x ao cubo é igual a 9, ou seja, quando x é a raiz cúbica de 9. Se x for maior que a raiz cúbica de 9, então a raiz cúbica, x ao cubo será maior que 9 e x ao cubo menos 9 será positivo, que é o caso aqui, né? Se x for menor do que esse valor, a função será negativa. Então, deixa eu fazer um pouco melhor esse gráfico aqui. Então, isso é meramente um esboço, né, do gráfico. A raiz cúbica de 9, eu não preciso calcular ela, mas certamente ela é um número maior que a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. O nosso intervalo de integração vai de menos 2 a 2. Então, eu estou olhando para essa área aqui, onde a função é sempre negativa. Então, ou seja, estou olhando para esse intervalo, né, onde a função x ao cubo menos 9 é sempre negativa. Então, nesse intervalo, a função x ao cubo menos 9 é sempre negativa em menos 2, 2. Consequentemente, o quociente das duas funções, uma é positiva, a outra é negativa, então o quociente é negativo em menos 2, 2, o que implica então que a integral vai ser negativa nesse intervalo. Será um número negativo. No exercício 36, encontre os valores máximo e mínimo da função f de x igual a
raiz quadrada de x ao cubo mais 2 no intervalo fechado 0, 3. Use tais valores junto às desigualdades do exercício 35 para encontrar cotas no valor da integral. O exercício 35 diz o seguinte, que se uma função está entre valores, todos os valores da função estão entre m minúsculo e m maiúsculo, então isso para todo x dentro do intervalo fechado AB, então a integral da função f é menor ou igual a m vezes b menos a, m maiúsculo, e é maior ou igual que o m minúsculo vezes b menos a. Isso é o que vamos usar neste exercício. Então, no exercício 36, temos que ele pede para encontrar o valor máximo e o valor mínimo da função f, né? Então, vamos calcular a derivada. A derivada da raiz quadrada de x ao cubo mais 2 é 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo mais 2, vezes a derivada de x ao cubo mais 2, que é 3x ao quadrado. Ora, essa derivada ela é positiva, tanto o numerador, né, quanto o denominador, né, são positivos, né, em todo o intervalo, toda a reta real, especialmente no nosso intervalo 0,3, né, então positivo em 0,3, né, que é o que interessa, né. Então, essa função é a função crescente, então logo o máximo, o valor máximo não tem ponto crítico, o valor máximo dela é o f de 3, né, porque ela é sempre crescente, e o valor mínimo é o f de 0. Ela começa no valor mínimo e termina no valor máximo. O f de 3, então, é a raiz quadrada de 3 ao cubo mais 2, essa é a raiz de 29. E f de 0 é a raiz quadrada de 0 ao cubo mais 2, isso é raiz de 2. Portanto, f de x ela é menor ou igual a raiz de 29 e maior ou igual a raiz de 2, isso para todo x pertencente ao intervalo 0,3. Consequentemente, pela desigualdade do exercício 35, a integral desta função no intervalo 0,3 está entre os valores, o valor máximo vezes o tamanho do intervalo, que é o b menos a, né? Que é 3 menos 0, então 3 vezes raiz de 29 e 3 raiz de 2 aqui. No exercício 38, vamos calcular essa integral de 0 até 3 da função raiz quadrada de 6x menos x quadrado. Eu vou escrever esse termo 6x menos x quadrado assim, menos x quadrado menos 6x. E agora eu vou, dentro do parênteses, eu vou completar o quadrado. Ou seja, eu vou escrever esse termo x quadrado menos 6x, eu vou somar e subtrair o termo 9, ou seja, eu estou somando 0, não estou alterando nada. Por que eu fiz isso? Porque esse termo aqui, x2 menos 6x mais 9 é x menos 3 ao quadrado. Então eu vou ter menos, fora do parênteses, aqui x menos 3 ao quadrado, menos 9. Então eu posso escrever isso como 9 menos x menos 3 ao quadrado. Então vamos reescrever agora nossa integral.
a integral de 0 até 3 da raiz quadrada de 6x menos x quadrado dx. Então ela pode ser reescrita como integral de 0 até 3 da raiz quadrada de 9 menos x menos 3 ao quadrado dx. Agora, essa função aqui, o integrando, né, essa curva aqui, y igual a raiz de 9 menos x menos 3 ao quadrado, ela pode ser escrita assim, se eu elevo ao quadrado, tem 9 menos x menos 3 quadrado, e eu escrevo então como x menos 3 quadrado mais y2 igual a 9, né, que é 3 ao quadrado. Então, essa curva daqui, esse é um círculo de raio centrado, né? O raio é 3 e o centro do círculo está no ponto 3, 0. Então, esse é um círculo centrado no ponto 3, 0 com raio 3. Essa curva aqui, mas a nossa curva é então, só a parte positiva dele. Então, é um semicírculo. Nós temos aqui mais a raiz, né? Então aqui nós temos a nossa curva, é um semicírculo de raio 3. E nós estamos integrando de 0 até 3. Então aqui está a nossa curva, y igual a raiz de 6x menos x quadrado. Então essa integral aqui é 1/4 da área de um círculo de raio 3. A área de um círculo de raio 3 é π vezes 3 quadrado. Então, a nossa área, a nossa integral é 9π sobre 4. No exercício 40, temos que calcular este limite do máximo delta xk tendendo a zero, o somatório de k igual a 1, tn da raiz quadrada de 4 menos xk estrela ao quadrado vezes delta xk, onde essa partição é tomada no intervalo onde a é menos 2, b igual a 2. Então essa é a integral, a definição de integral, né? Integral de menos 2 de a até b, então de menos 2 a 2, da função raiz quadrada de 4 menos x quadrado dx. Olha, essa função, ela representa um semicírculo de raio 2 centrado na origem, né? Então, a integral é a área deste semicírculo. Então, essa integral aqui é a área 1/2 da área de um círculo de raio 2. Então, π vezes 2 ao quadrado é a área do círculo, dividido por 2. Então, é a área do semicírculo, que dá 2π. No exercício 42, vamos definir a função f no intervalo 0, 1. F de x é sempre igual a 1 em quase todos os pontos, exceto no ponto x igual a 0, onde ela vale 0. Então vamos usar a definição 5.1, que é a definição de integral via somas de Riemann, para mostrar que a integral dessa função é 1. Então, a nossa função aqui, o gráfico dela é basicamente isso aqui. Ela é constante igual a 1. Toda parte, com exceção do ponto x igual a 0, onde ela vale 0. Então, ela é constante igual a 1 em todo lugar, com exceção no ponto x igual a 0, onde ela vale 0. Então, nós estamos integrando no intervalo de 0 a 1. Então, vamos pegar uma partição qualquer do intervalo 0, 1. Então, o primeiro ponto eu chamo de x0, o segundo de x1. É uma partição qualquer, sem restrição nenhuma, né? O último ponto é o xn, esse é o igual a 1. E essa partição, então, define os intervalos
com tamanho delta x1, o primeiro intervalo, o segundo intervalo tem tamanho delta x2 e assim por diante, delta x3 são os tamanhos de cada um dos intervalos. Eu também tenho que escolher os pontos representativos, né? Em cada subintervalo eu escolho, então no primeiro subintervalo eu escolho o ponto x1 estrela, no segundo eu escolho um ponto x2 estrela, etc, até chegar no último intervalo onde eu escolho um ponto qualquer, xn estrela. Então, a soma de Riemann dessa função f para essa partição dada do intervalo 0, 1 é definida assim, é o somatório de k igual a 1 até n, né, eu tenho n subintervalos, f de xk estrela vezes delta xk. Eu vou separar essa soma em dois pedaços. Eu vou separar o primeiro pedaço, deixar de fora f de x1 estrela vezes delta x1. E depois eu somo os demais, de k igual a 2 até n, f de xk estrela delta xk. Nessa partição, noto que para os outros pontos, com exceção do primeiro intervalo, no primeiro intervalo a função pode assumir, o x1 estrela pode ser 0 ou diferente de 0, e nesse caso a função pode assumir ou valor 0 ou valor 1. Já para os outros intervalos, a função sempre é igual a 1. Então, este termo aqui sempre é igual a 1. Então, esta soma, f de x1 estrela vezes delta x1 mais uma vez delta xk, somatório de k igual a 2 até n. O que representa essa soma? Essa é a soma dos tamanhos dos todos os intervalos a partir do segundo, deixando o primeiro de fora. Então, esta soma tem como resultado 1, que é o tamanho total do intervalo, menos o tamanho do primeiro intervalo, que é o delta x1. Então, isso é 1 menos... Perdão. Então, isso é f de x1 estrela vezes delta x1 mais 1 menos delta x1. Então, eu vou poder dizer agora o seguinte, então, que a minha soma de Riemann, f de xk estrela delta xk, igual a soma de 1 até n, ela pode assumir dois valores. O primeiro valor, ela assume quando x1 estrela for diferente de 0. Nesse caso, se o x1 estrela não é 0, então f de x1 estrela é 1. E esse termo todo aqui é igual a 1. Né? Porque se f de x1 estrela é 1, então tudo isso é 1. Né? Fica delta x1 mais 1 menos delta x1 que cancela, então fica igual a 1. Se o x1 estrela for igual ao 0, se o x1 estrela for igual a 0, esse termo daí é 0, né? A primeira. Então o que sobra é 1 menos delta x1. Então agora tomando o limite, né, quando o máximo do tamanho dos intervalos da partição tende a 0, de todas as possíveis partições, né? Essa foi uma partição qualquer que eu peguei. Então nós vamos calcular esse limite agora. Esse limite pode ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é o limite de uma função constante, então, né, quando o máximo de delta xk tende a 0. E esse é o caso quando o x1 estrela for diferente de 0. O outro caso é quando o x1 estrela for igual a 0. Nesse caso eu terei o limite da expressão 1 menos delta x1. Quando o máximo de delta xk tende a 0. Isso é no caso de x1 estrela for igual a 0. Mas em ambos os casos, esse limite é 1. No primeiro caso é óbvio, porque é o limite de uma constante. Então, se x1 estrela for diferente de 0, esse limite aqui, né, este é 1. No segundo caso, note que delta xk está tendendo a 0. O máximo, então delta x1 também está tendendo a 0. Logo, se delta x1 tende a 0, esse limite é 1 menos 0, que é 1.
Então esse limite é 1. No caso de x1 estrela for 0. Então, em qualquer caso, conclusão, um limite no máximo delta xk tendendo a 0 dessa soma f de xk delta xk quando de k somando de k igual a 1 até n é 1 em qualquer caso, mas esse limite é a integral, é a definição de integral da função f. Então, provamos que a integral é 1. Exercício 44, vamos definir essa função f por f de x é igual a 1 sobre x, se x é diferente de 0, e ela é definida para ser igual a 0 na origem, no caso de x ser igual a 0. Isso nós podemos aplicar o teorema 558 para afirmar que f não é uma função integrável no intervalo 0, 1, isso porque ela não é limitada, né? Mas ele pede então para usar a definição de integral via limite de soma de Riemann para provar que realmente isso ocorre, sem usar então o teorema 558. Essa função f de x, então, ela é definida para ser 1 sobre x diferente de 0, e 0 se x é igual a 0. Então, aqui está o gráfico da nossa função, né? No caso de x igual a 0, ela é definida para ser 0. Então, esse ponto pertence ao gráfico. Então, ela está definida em toda a reta real, né? Mas vamos provar que ela não é integrável no intervalo 0, 1. Então, vamos tentar integrar no intervalo 0, 1. Então, vamos pegar aqui uma partição. Não, primeiro, seja uma constante m qualquer positiva, seja m positivo, um número qualquer, e qualquer partição, né? E considere e tome uma partição qualquer do intervalo 0, 1. Ou seja, eu tenho aqui está o 0, aqui está o 1, esse vai ser meu ponto x0, então meu ponto x1, digamos que esteja aqui, aqui está o x2, x3 e assim por diante até chegar ao xn, né? Essa partição então é definida por esses pontos. Eu tenho que escolher pontos representativos na partição. Então, esses pontos x2 estrela, x3 estrela, etc. São pontos quaisquer, mas eu vou tomar o cuidado de escolher o x1 estrela de maneira que ele satisfaça uma condição. Escolha x1 estrela tal que x1 estrela é menor do que delta x1, que é o tamanho do intervalo dividido por esse número m aqui. Então, delta x1 é o tamanho do intervalo, você divide o tamanho do intervalo por m, então tem esse número aqui, delta x1 sobre m, está em algum lugar aqui desse intervalo, né? Já que esse intervalo tem tamanho delta x1. Então você escolhe como o x1 pode ser escolhido suficientemente então pequeno, próximo de zero, de modo que este número x1 está à esquerda de delta x1 sobre n. Agora observe o seguinte, então, vamos pegar a soma de Riemann para essa partição. Então, somatório de f de xk estrela, delta xk, de k igual a 1 até n. Como a função f ela é positiva, né, eu estou integrando de 0 até 1, então a minha função f ela é sempre positiva. Então, esses números aqui são todos positivos. O delta xk é o tamanho do intervalo, então são números positivos também, né? Então, certamente, este número aqui, que é a soma de todas as áreas dos retângulos, ele será maior do que a área do primeiro retângulo. Ao invés de somar n, certamente a soma de todos os retângulos, que é a minha soma de Riemann, no caso dessa função positiva, certamente ela é maior que
a soma a área do primeiro retângulo. Mas a função f de x1 é 1 sobre x nesse caso, né? O x1 estrela é um ponto ali entre 0, vou pegar um x1 estrela entre 0 e esse ponto, né? Então tá ali ele. Então certamente este valor aqui é igual a 1 sobre, porque a função é, o que a função faz? Ela, como é que esse valor é calculado? 1 sobre x1 estrela, então fica delta x1 sobre x1 estrela. Mas x1 estrela é menor do que delta x1 sobre n, foi assim que ele foi escolhido, então isso me diz que delta x1 sobre x1 estrela, já que tudo é positivo, aqui eu posso multiplicar na diagonal, isso é maior do que m. Então eu tenho que esse termo aqui é maior do que m, consequentemente, somatório f de xk estrela delta xk, ela é maior que delta x1, copiei aqui de novo ele aqui, maior que delta x1 sobre x1 estrela, a soma vai de k de 1 até n, este termo é maior do que m. Ou seja, a minha soma de Riemann, uma partição qualquer, eu sempre posso fazer ela maior do que qualquer número. O m é arbitrário, este m aqui é arbitrário. Então eu acabei de provar que eu sempre posso fazer a soma de Riemann maior do que qualquer número que seja proposto inicialmente. Conclusão: esse não existe limite, né? Então não existe. Isso cresce sem nenhuma limitação. Não existe limite quando delta xk máximo tende a zero dessas somas. Porque sempre é possível encontrar partições onde essa soma é maior que qualquer constante, então que cresce sem nenhuma limitação. Então não existe o limite, portanto não existe a integral de 0 até 1 de f de x dx, então f não é integral neste intervalo.